Histórias cristãs. Lembrando que antes de continuarmos, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim o YouTube irá notificá-lo dos meus vídeos. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Nem este nem os seus pais pecaram, disse Jesus. Mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem nele. Enquanto é dia, devemos fazer as obras daquele que me enviou. A noite está chegando, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva e aplicou nos olhos do homem. Vá, disse-lhe ele, lave-se no tanque de Siloé. Esta palavra significa enviado. Então o homem foi, lavou-se e voltou para casa vendo. Essa passagem encontra-se em João, capítulo 9, versículo do 1 ao 7. Em seus milagres, Jesus geralmente apenas tocava uma pessoa com suas mãos. Para este homem que nasceu cego, Jesus usa sua saliva e lama aplicada aos olhos do homem para restaurar a visão. É interessante que o homem esteja na escuridão desde o nascimento. Ele nunca viu a luz do dia. Jesus viu a escuridão do homem e disse: Enquanto é luz, devemos fazer as obras daquele que me enviou. A noite está chegando. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. O homem voltou para casa vendo. Os contrastes nessa narrativa oscilam entre as trevas e a luz. E esse milagre das trevas para a luz é uma das vezes em que Jesus se proclama a luz do mundo. Essa passagem também encontra-se em João, capítulo 8, versículo 12. Mas e a combinação de saliva e lama que Jesus colocou nos olhos do homem? Os antigos chineses acreditavam que a saliva e o sangue eram irmãos. Pode-se extrapolar a partir disso. O homem foi criado da terra sob seus pés e então caiu em pecado, e o sangue de Jesus nos salva de nossos pecados. As pessoas naquela época acreditavam que o pecado era a razão pelo qual ele nasceu cego. Tese interessante, mas apenas interessante. Imitando esse milagre, algumas pessoas rurais irlandesas ainda usam uma combinação de saliva e argila para problemas oculares. Jesus usa sua saliva outras 2 vezes no Novo Testamento. Em Marcos capítulo 7, versículo 31 ao 35. Então Jesus deixou os arredores de Tiro e passou por Sidom, descendo até o mar da Galileia e até a região de Decápolis. Algumas pessoas trouxeram até ele um homem que era surdo e mal falava, e imploraram a Jesus que pusesse as mãos sobre ele. Depois de levá-lo à parte, para longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos ouvidos do homem. Então ele cuspiu e tocou na língua do homem. Ele olhou para o céu e com um profundo suspiro disse a ele, Efifata, que significa seja aberto. Com isso, os ouvidos do homem foram abertos, sua língua foi solta e ele começou a falar claramente. Jesus ordenou-lhes que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele fazia isso, mais eles falavam sobre isso. As pessoas ficaram maravilhadas. Ele fez tudo muito bem, disseram. Ele até faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Nesse milagre, o homem fica totalmente surdo antes ou depois de nascer, e portanto mal conseguia falar. É preciso ouvir para falar. Jesus põe os dedos nos ouvidos do homem para que ele pudesse ouvir. Então ele cuspiu em sua mão e tocou a língua do homem com a sua saliva. O surdo mudo podia ouvir e falar. O homem chamado Logos, a palavra em grego, em João, capítulo 1, versículo 1, trouxe suas palavras para a vida daquele homem, e o homem podia ouvir a palavra. A terceira vez que Jesus usou sua saliva para curar um cego está em Marcos capítulo 8, versículo 22 ao 25. Eles chegaram a Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego e imploraram a Jesus que o tocasse. Ele pegou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou,
Tu vês alguma coisa? E ele olhou para cima e disse: Eu vejo pessoas. Parecem árvores andando por aí. Mais uma vez, Jesus pôs as mãos nos olhos do homem. Então seus olhos foram abertos. Sua visão foi restaurada. E ele viu tudo claramente. Os amigos do cego pediram a Jesus que tocasse o cego. Então ele pegou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Ele o tocou quando estavam sozinhos. Ele cuspiu nos olhos do homem e o tocou novamente. O cego viu, mas não viu claramente. Então Jesus tocou-lhe nele novamente, colocou as mãos nos olhos do homem. Então seus olhos foram abertos, sua visão foi restaurada e ele viu tudo claramente. Alguns veem esse milagre como duas partes. A primeira parte do cuspe de Jesus restaura alguma visão, mas quando ele toca novamente os olhos do homem, ele vê completamente. O toque da mão do Mestre. Em todos esses milagres, a saliva é uma forma do verbo grego pituo, que significa cuspir. Deve-se dizer que no tempo de Jesus, ele é o único em seu pequeno mundo que conhecia o valor curativo da saliva. O Antigo Testamento via a saliva como um insulto ou alguma coisa ruim. Em Jó, capítulo 17, versículo 6, fala que Deus me fez um provérbio para todos, um homem em cujo rosto as pessoas cuspiram. Em Jó, capítulo 30, versículo 10, diz: Eles me odeiam e se mantêm distantes. Eles não hesitam em cuspir na minha cara. Em Isaías, capítulo 50, versículo 6, oferecer as costas aos que me batiam, o rosto aos que me puxaram a barba. Eu não escondi meu rosto de escárnio e cuspe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Salmos 139, versículo 14.